Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo com a Amanda, uma estudante nossa que está em Sydney, na Austrália, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela, como é que está sendo. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Elane, Thiago. A Amanda entrou. Vamos lá. Aê! Olá, bom Olá! dia, Amanda. E estão me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Senão eu vou ter que catar um outro lugar. Eu tô te ouvindo bem. Você tá ouvindo a gente bem? Tudo bem? Vou catar um outro lugar aqui, mais próximo da janela, pra ver se fica melhor. Beleza. Tá cortando um pouco, mas eu vou chegar aqui mais perto da janela pra ver se melhora. Tranquilo. Tá no trabalho, né? Tô, tô aqui, ó. Boa. Fico A só Amanda tá revisando os trabalhando detalhes. num hospital lá em Sydney. Aí sim, hein? Você já chegou, já conseguiu o trabalho rapidinho, né? Eu cheguei no sábado, era 9 horas da noite, eu acho 10 horas, e aí na terça-feira eu já Uhum. fui trabalhar. Eu tive um job na Que terça, coisa boa. tive outro job na sexta e na segunda já comecei no hospital, na outra segunda. Em uma semana eu já peguei um emprego fixo. Que coisa boa. E aí já começa a correria, já vê seus stories só na correria, academia, escola, Só. trabalho. Você tá trabalhando quantas horas por semana aí, Amanda, no hospital? Deve ser bem. O shift deve ser grande, né? Na verdade, no hospital eu trabalho 38 horas mais ou menos por semana, mas eu tenho mais casas de cleaner, né? Então eu trabalho uma Uhum. média de 52 a 60 horas por semana, mais ou menos isso. Legal. E é uma empresa que você trabalha que te oferece esses shifts ou são trabalhos diferentes? São São empresas trabalhos diferentes? diferentes. São Ah, empresas legal. diferentes, isso. Eu, aqui no hospital, eu trabalho pela ISS, e aí eu consegui mais 3 casas fixas de limpeza pelo aplicativo do Gumtree. E eu comecei a trabalhar com Aged Care para fazer Domestic Assistance, né? Fazer limpeza, vamos dizer assim, de casas de idoso. E aí é outra Uhum. empresa. É a Care Smile, o nome. Então Legal, eu hein? tenho, eu tô sempre na correria tentando buscar alguma coisa melhor, ver se encaixa os horários, essas coisas assim, porque a vida aqui é muito corrida. Meu É Deus. corrida, né? Uhum. Legal. Eu já pulei o assunto, já fui lá para frente para a questão de trabalho, né? Mas se Uhum. você puder contar um pouquinho pra gente, como é que foi aqui no Brasil antes? O que que você fazia? Você planejou muito tempo assim antes essa viagem para a Austrália? Foi rápido? Como é que foi? Foi um caos, uma loucura, porque eu trabalhava no banco, eu estava trabalhando num private bank como gerente de investimentos, então eu saí do hospital, saí do banco, e isso foi no dia, acho que finalzinho de abril, aí na primeira semana de maio eu já falei com o Gui, falei, Gui, espera só eu passar minha prova aqui e a gente volta a conversar. Aí fiz a prova na segunda e na terça a gente já fechou o intercâmbio. Foi Foi coisa de, bem sei lá, rápido, uma né? semana. Uhum. Legal. E É. aí você largou tudo, e você não ficou com. Tem muita gente que tem a profissão aqui no Brasil, né? Toda a carreira, e às vezes fica com medo de largar. Você não teve esse medo, né? Você já estava bem Não. decidido, assim. Eu sou bem decidida. Geralmente, quando eu tomo uma decisão, assim, eu não costumo ficar olhando para trás ou me remoendo pelas É coisas isso aí. que eu vou deixar para trás, enfim, porque eu acho que a decisão que a gente toma acaba. A gente tem que abrir mão de outras coisas, né? Eu saí de Sim. casa com 24 anos, daí depois eu mudei para o Rio com 27, então eu sempre tive que deixar alguma coisa para trás, né? Principalmente, assim, que eu falo a minha família, que eu acho que foi o mais difícil, a minha mãe, não sei se ela tá aí. Mas Ela tá. caramba, eu era Ela um tá. grude com a minha mãe. Uhum. E aí ter que deixar isso pra mim foi bem difícil. Churrasco do meu pai nos domingos, que também, tipo, se não tinha churrasco no domingo, não era domingo.
Mas eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, né? Mas Essa de parte da resto, tá. saudade é complicado mesmo, né? Uhum. E aí, quando beleza, fechou a parte do visto, que é um pouquinho, dá bastante, um pouquinho não, né? Dá bastante ansiedade, né? Na hora que aplica, aí fica nos grupos, pô, meu visto saiu, meu não. Aí saiu e foi para o aeroporto. Como é que foi o voo? Você gostou? Vou. Você achou muito cansativo? Ai, Gui, eu falo que Qual assim, trecho que ó, você por fez? exemplo, eu durmo em qualquer canto e meu paladar é muito ordinário. Então, pra mim, assim, a comida do avião era maravilhosa. E pra mim, assim, eu sou pequenininha, eu tenho 1,55 m, então eu tinha muito espaço na poltrona do avião. Eu consegui dormir super bem. Uhum. Então, não, para mim Você foi zero de voou problema. qual companhia? Foi a Qatar. Qatar. Ah, você voou na Uhum. melhor companhia aérea do mundo, né? A Qatar. Caramba, que comida boa. Legal. É. E qual foi o trecho que você fez? Eu peguei um voo à parte da Gol para São Paulo. E aí depois eu fui de São Paulo para Doha, Doha, Sydney. Legal. Você Foram, ficou muito tempo lá em Doha? não, foi super rápido. Na verdade, até atrasou lá, mas eu acho que eu fiquei em torno de 4 horas. Eu não lembro bem, assim, exato, mas Ah, foi foi pouquinho, curto. então. Uhum. Legal. E aí, chegando na Austrália, como que foram as primeiras impressões? Saiu do aeroporto, pum, tô na Austrália. E agora? Então, na verdade, assim, é até estranho, porque parece que não me deu aquele choque de realidade. Ah, eu tô aqui na Austrália, porque eu já morei em vários lugares antes, né? Mas, assim, aqui eu achei tudo muito organizado, tudo muito limpo. Ai, parece que as coisas funcionam. É chato pra fazer as coisas, porque é tudo burocrático e tudo tu tem que pagar. Mas, assim, Uhum. depois funciona. Eu não sei como explicar isso, mas as coisas simplesmente andam, sabe? Tu tem que fazer um Naturalmente, negócio, vai lá tudo e flui, faz né? aquilo, né? Uhum. E aí você já tinha acomodação aí, né? Quando você Já, eu chegou. fiquei num hostel. Fiquei num Uhum. E aí, hostel. você gostou do hostel? Quanto Então, tempo você ficou? acabei ficando 3 semanas no hostel. Assim, a Uhum. cama pra mim era bem confortável, mas o que eu achei assim de ponto negativo pra mim, como eu comecei a trabalhar no hospital e era longe, eu tinha que levantar em torno de 4h10, 4h20 da manhã. Então, quando eu saía, a cozinha do hostel não estava aberta. Então, eu não podia tomar café da manhã. Aí, eu já deixava pronto no dia anterior o que eu ia comer e ia comendo no trem. E quando eu voltava da escola, era tarde. Eu chegava em torno de 10 horas no hostel de volta. Mas daí a cozinha estava aberta, só que eu não podia, por exemplo, ligar o secador de cabelo. Não E podia hostel é tomar uma banho, galera escovar mais cabelo. turista também, né? Que fica em hostel, né? Sempre por É, uma curta bastante. duração, assim, é uma galera diferente, né? Sim, é bem diferente. Assim, como eu te falei, pra mim é zero de problema o convívio assim com as pessoas lá, mas tem coisas que, por exemplo, eu achei estranho. Assim, exemplo, lá no hostel, como tinha várias nacionalidades, tinha gente que andava tipo assim, os meninos andando de cueca, as meninas andando de pijama por dentro do hostel, uma coisa assim que eu falei assim, caraca, como assim? Sabe? Eu falei, cara, mano do céu, o que que tá acontecendo aqui? Ninguém põe ordem nisso aqui não, mas é um negócio que é comum. E uma E o coisa que idioma? aconteceu foi. Ah, então, no início foi bem complicado, porque o sotaque é muito diferente aqui e eu acabei pegando sotaque de todos os lugares, né? Tinha um menino da Angola, tinha uma menina da Tailândia, Alemanha, França. Eu conheci gente de tudo quanto era lugar. Teve gente do. Acho que era Colômbia lá também. E era bem difícil, assim, mas é que é estranho, porque quando a gente aprende no Brasil um negócio, parece que é um inglês bem redondinho, né? E tudo, a forma de falar é bonito. Só que quando chega aqui, que é assim, todo mundo no mesmo barco, todo mundo junto, todo mundo aprendendo, é complicado. Faz o quê? Uns 3 meses que você tá aí já, né? Um pouquinho mais, né? Faz 3 meses, aham. E o que E agora aconteceu comigo lá já tá na. mais tranquilo o idioma, né? Já tá sonhando em inglês já ou não? Tá saindo, aham. O que aconteceu comigo, Gui, lá na. Até foi lá no Catar ainda, pra, saindo do primeiro voo, né, de São Paulo para Doha, eu fui parada pelas guardinhas lá, pelas fiscais das malas. Uhum. E aí ela começou a me revistar, elas passaram a mão em mim. E aí eu fiquei apavorada, né, porque eu não falava inglês, assim, era para mim totalmente diferente. E aí uma delas me chamou, ela falou assim, vem comigo, me acompanha. E aí eu fui para pegar minha mala, ela não deixou. Ela falou assim, não, pode deixar aí, pode vir comigo. E eu falei, ai caramba, o que que eu fiz, né?
Aí eu peguei e fui seguindo ela, e aí ela foi, chamou uma outra colega dela, e eu falei, o que que essas mulheres vão fazer comigo, né? Aí eu peguei e tentei chamar um colega, porque a gente veio de galera, né? A gente veio entre uns 15, mais ou menos, do Brasil pra cá. Aí ela falou assim, não chama ninguém. Aí eu falei, aí agora elas vão me bater. Eu fiquei pensando, né? Aí elas me levaram Caramba. pra dentro de uma salinha e começaram a me revistar, pediram pra eu levantar a blusa, começaram a me fazer um monte de pergunta e tal. Perguntaram onde é que eu era, o que que eu trabalhava, mas, tipo, eu fiquei apavorada na hora, né? E assim, não, eu fiquei tão nervosa, não conseguia entender quase nada, só entendia assim algumas palavras que elas perguntavam pra mim. E aí eu fui tentando entender elas tentando também me entender, mas isso pra mim No assim, eu fiquei começo, quando a apavorada. gente está tranquilo, já é difícil de entender. Imagina quando está nervoso, né? Piorou. Uhum. Mas esse Então, é procedimento de aeroporto também. Você foi a escolhida, né? fui Já escolhida. bateu lá e falou, essa vai ser, vamos revistar ela. Porque nós estávamos entre 15 e só eu fui para essa salinha lá, a salinha da Chibata. Uhum. E aí você ficou muito tempo lá ou foi uma coisa rápida, Não, assim? foi rápido, foi uns 5 minutinhos. Uhum, legal. E a escola, Amanda, o que você achou? Você chegou no primeiro dia de aula, você teve uma orientação, você fez o teste, como é que foi? Fiz. Então, eu tinha recebido o teste de nivelamento antes, quando eu estava ainda no Brasil. E eu fiz Uhum. em casa mesmo. E foi, tipo, bem de boa. Assim, era extenso, mas foi bem de boa. E eu tentei ser o máximo possível fiel àquilo ali, porque não adianta eu querer colar do Google Tradutor e chegar na sala e não entender nada, né? Então, para mim, eu fiz exatamente o que foi pedido ali. Cheguei na escola, no primeiro dia foi bem tranquilo também. Eles deram orientação de como ia funcionar, os horários de intervalo, entregaram um Tinha livro. bastante gente? Então, Gui, quando eu cheguei não tinha, assim, muita gente não. Eu acho que devia, sei lá, ter umas 10 pessoas. Mas depois, nas outras segundas-feiras, assim, que eu passei pela mesma sala, tava bem lotada. Uhum. E atualmente? Tá bem cheia a escola? Tá, né? Tá bem cheia, tá bem cheia. E aí, tipo, depende também do professor, né? Eu tava com um professor Uhum. que, assim, não me identifiquei muito, ele é um pouco mais introspectivo, então acaba não prendendo tanto atenção, porque a gente já vem de um dia pegada, né? Mas enfim, aí a aula dele não era tão cheia, mas as outras professores, assim, que são nota 10 cara, a aula lotada e é super bacana. Você tá estudando à tarde, né? Evening, final da tarde para Isso, noite. evening. Uhum. Começa às 4h20, aí até 5h20 eu tenho uma aula eletiva, né? Aí pode escolher entre conversação, agora entrou gramática também, tem listening, tem pronunciation, tem várias coisas legais. E aí depois começa a aula com o professor de 5h30. Uhum. Desde o início, você já chegou, já começou estudando à tarde, né? À Já, noite, na uhum, verdade. isso. Eu cheguei Entendi. no sábado e já comecei a estudar na segunda. Uhum. Mas é bom também, né? Porque aí você já começa a se enturmar com a galera, né? Porque às vezes você Uhum. chega, não conhece ninguém e não tá indo pra escola também, você fica meio que perdido, né? Fica meio Então, até perdido. para uma galera que você não conhece ninguém, eu não recomendo muito chegar antes. Mas se você já tem um pessoal que conhece, aí beleza. Aí já vai agilizando as coisas, né? E Sim. para você tirar a documentação aí para trabalho, foi rápido? Não foi? Você fez entrevista nesse trabalho aí ou já tinha uma indicação? Como é que foi que você Não, conseguiu tão rápido? não, Qual foi o segredo? não. Tudo sozinha, eu fui atrás. Na verdade, assim, eu virei rata de grupo de WhatsApp e Facebook, né? Então, eu falo, passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então, eu ficava Uhum. sempre olhando as notificações dos grupos o tempo todo. E quando apareceu essa do hospital, era de uma brasileira que ofereceu. Eu já chamei ela na hora e fui fazer entrevista. Foi super rápido. Que bom. E voltando ao assunto da escola, como que tá o mix de nacionalidade dos estudantes? A gente sabe que à tarde, assim, geralmente é um mais brasileiro, colombiano, né? Não tem tanto Isso europeu mesmo. como da manhã. Você já chegou aí para a escola alguma vez no período da manhã? Você tem alguma comparação assim ou não? Não, mas lá na minha escola diz que tem bastante. Diz não, eu já vi bastante também tailandês. Ah, e um pessoal assim asiático, é um mix. Não sei te dizer certo de onde eles são, mas é bem Uhum. mesclado. A minha primeira turma, quando eu tava no Intermedium, era bem bagunçado assim de nacionalidade, mas agora tá bem dividido entre brasileiros e colombianos. Uhum. E você vai ser sendo avaliado assim, geralmente semanalmente, a cada 2 semanas. Como é que funciona essa troca de nível na escola? Você está gostando, não está?
Porque às vezes Eu o pessoal fala, tô num intermediário, mas eu acho que tá muito fraco, ou vice-versa, ou tá muito forte. A escola te dá essa flexibilidade, como é que é? Então, a gente tem prova uma vez por mês. Aí ele faz a prova de listening e gramática. E aí, se você atinge um determinado percentual, você consegue subir para o próximo nível. Mas é Uhum. opcional, você não é obrigado a subir. Então, tipo, quando eu cheguei, eu já fui direto pro Intermediate, eu fiquei com um pouco de receio. A primeira aula que eu cheguei, eu tava assim com jet lag muito ferrado, eu não tava conseguindo dormir, eu sentia muita dor de cabeça. Então, assim, quando eu cheguei na aula que eu falei assim, caramba, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que estar no beginner, no inicial, porque eu não tô Uhum. conseguindo entender nada. Mas daí depois eu falei, não, vou respirar, ficar calma, porque vai passar, né? E eu sempre acho que tudo que te desafia te transforma, né? Então não adiantaria eu estar no beginner sabendo que eu tinha potencial para mais. E aí eu também teria que me esforçar mais para aprender, enfim, para acompanhar a turma, né? Então eu preferi ficar. E aí já É, na você primeira estava num prova eu já período de sabia de adaptação também, né? tudo, o ouvido, Tem um porque o período de sotaque é muito adaptação. diferente. Uhum. Uhum. Eu também, quando eu cheguei aí, eu tinha feito uns 2 anos de inglês antes, inglês de colégio, fiz uns 3 meses particular, chega aí parece que você não sabe falar nada, né? Não sabe nada, Porque você não tem sabe nada. vergonha, acha que você vai falar errado, acha que a pessoa não vai te entender, então tem esse período de adaptação, né? Agora já tá normal já, né? Já tá pensando em inglês, né? Já, mas eu tenho visto, assim, que, por exemplo, em situações de pressão, eu falo muito melhor. Esses dias Uhum. tive problema aqui no hospital, eu tive que me impor, enfim, aí eu vi que eu falei assim, caramba, como eu falo inglês? Mas quando É, eu tô com que pessoas legal. assim, que eu conheço, eu fico bem pensando para falar, não consigo, gaguejo, falo tudo errado, principalmente se eu tô com o Marcelo, não sei se ele tá na live aí, que é o meu senhor, aí eu não Aham, consigo falar. faz parte. E tem uma pergunta aqui do Thiago Kemp. A princípio, você comprou o pacote de ficar quanto tempo na Austrália? Foram 6 meses de escola e mais um mês de férias. Uhum. E você acha que esse período de curso que você está fazendo vai ser o suficiente para você fazer a renovação do seu visto? Que você tem esse objetivo, né? A gente já até Sim. conversou um pouco. Se você puder Uhum. contar um pouquinho qual área que você quer seguir e por quê? Se você já tinha essa ideia antes ou surgiu aí. Sim. Então, na verdade, assim, aqui pra mim, a Austrália é um país que funciona. Tipo, eu saio para trabalhar às vezes 4:30 da manhã, sozinha na rua, não tenho medo. Eu tanto voltando da escola 10 horas da noite, eu não tenho medo. Então, assim, andar no transporte público. Eu até postei no meu Instagram esses dias que eu esqueci meu celular no Uber depois de uma festa. O cara foi me devolver na minha casa no outro dia. E eu falei assim, caraca, quando que no Brasil ia acontecer isso, né? Aí outro dia também comprei o batom na loja e o cara não botou o batom dentro da sacola. E eu só vi isso quando eu cheguei em casa. Eu voltei 2 dias depois na loja, sem nota, sem nada, só com a minha palavra, ela me deu o batom. E eu falei assim, Ah, muito caramba! legal. Isso é bem diferente, né? Muito diferente, né? As pessoas confiam muito umas nas outras, né? Isso é Isso. muito bom. E assim, 6 meses de inglês, assim, eu vejo que eu tô me soltando bem mais agora. Assim, o primeiro mês foi bem difícil. Teve um dia, assim, um sábado, que eu falei assim: eu não quero falar inglês, eu não vou responder ninguém em inglês, eu vou dar bom dia para as pessoas na rua e que se lasquem, porque eu tava muito cansada. A gente cansa muito de ter que ficar pensando em inglês, enfim, traduzindo as coisas. E esse Principalmente foi no um dia. início, né? Isso. Teve um dia que eu falei assim: não quero falar. E aí, mas depois, agora vai no automático, sabe? Às vezes, até quando eu vou Uhum. começar a escrever um e-mail, já tô começando ele em inglês, ou, sabe? Eu falo assim, ih, caramba, não é. E tá indo, assim, é bacana. E agora eu tô me programando para renovar já. E eu quero ir para a área da saúde. É tipo um técnico de enfermagem. Eu já queria ter feito isso no Brasil quando eu fiz o processo de doação de medula, mas aí eu falei assim, caramba, eu vou trocar tipo a minha carreira que eu tava no banco lá há 6, 7 anos para começar um negócio do zero de novo, nem sei se eu vou gostar, né? Então eu entendo que aqui eu tenho essa oportunidade porque eu tô começando tudo do zero de novo, né? Então, eu vou fazer o inglês preparatório para a área da saúde, que eu acho que isso já vai me fortalecer bastante, principalmente quanto ao vocabulário. E depois eu vou fazer o curso técnico de enfermagem. Quero seguir Legal. E é bom trabalhando que você já está no lugar certo, né? Está trabalhando de uhum, cleaner hoje no hospital, no mas hospital. daqui a pouco já está dentro e vai
conhecendo as pessoas, rola muita indicação, né? Sim, Você já sim, está no sim, sim. lugar certo para depois já, imagina, já conseguir alguma coisa no hospital. É o Sim, caminho, né? eu converso bastante com as enfermeiras, né? Agora eu estou trabalhando na construção de um hospital novo, então é vazio, não tem ainda, né? Mas quando eu estava nos outros hospitais, eu sempre buscava, assim, puxar assunto com as enfermeiras, com os outros colegas, porque para fazer relacionamento, né? Eu perguntava assim, o que que eu Sim. preciso trabalhar aqui? Como é que funciona? Tem, sabe, para que caminho que eu vou? E vou tentando, Uhum. do meu jeito, com meu inglês de centavos, mas vai indo, né? Legal. E como é que tá a sua locomoção aí? Você faz tudo de transporte? Você já chegou a comprar um carrinho? É longe os lugares que você vai de um trabalho para o outro? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Então, aqui é muito fácil de se locomover. Eu uso o Google Maps para tudo. Eu coloco onde é que eu tô, para onde é que eu quero ir. Ele me dá o horário do trem, do ônibus, de tudo. E é tudo E muito é assim, organizado, né? organizado e é pontualíssimo. Tipo assim, não tem Uhum. tu chegar 30 segundos depois. Tu vai chegar na parada 30 segundos depois. Se o ônibus estiver arrancando, ele não para, ele te deixa lá. Então, assim, tem que estar no horário, senão tu perde o bonde. É. Se ele E chegar antes, espera também certinho, sai no horário certo, né? Isso é muito bom. E você está gastando quanto com o transporte, mais ou menos? Se puder, porque o pessoal pergunta bastante sobre o custo de vida aí em Sydney, né? Se é muito alto ou não, você está conseguindo com o dinheiro do seu trabalho se manter tranquila, vai te ajudar com esse dinheiro na renovação também? Como é que tá? Gui, eu acho que isso depende muito do planejamento de cada um, né? Então, assim, como eu vim pra cá, eu já vim bem focada nesse negócio de renovar o visto, enfim, fazer uma reserva. Eu acho que talvez, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu, por exemplo, assim, eu e o Marcelo, a gente planeja a nossa semana, o que que a gente vai comer, então a gente já vai no mercado, compra aquilo ali, prepara todas as nossas comidas, porque durante a semana a gente não tem tempo, a gente sai super cedo de casa e volta super tarde. Então a gente já planeja aquilo ali. Bem sincero, eu acho que a gente deve gastar em torno de 60 doll no máximo para nós dois para a semana toda de comida. É bom porque Fazendo você já se organiza, vocês não comem na é, rua, né? Porque comer na rua é caro, né? comer na rua não, Gui, o problema não é nem isso. É barato, mas tu come porcaria. Tipo assim, É. hambúrguer do McDonald's, tu come por 7 dólares. Esses dias eu fui Uhum. no Hungry Jack's, que é o Burger King, eu Uhum. gastei 13 dólares para comer um hambúrguer, batata e refrigerante. Então é muito Uhum. fácil de tu comer porcaria, sabe? E aí eu falo assim, não, não dá para ser por esse caminho. E assim, é fácil e é gostoso, né? Então assim, a gente acaba Uhum. se deixando levar. Então a gente procura organizar nossas marmitas, deixar tudo prontinho para depois não passar esses perrengues durante a semana, gastar muito dinheiro, enfim, comer porcaria. E é transporte, Gui, eu venho caminhando para o hospital, eu levo 7 minutos caminhando até aqui, e para a Da escola sua eu não casa, sei. legal, hein? É muito bom. E eu não sei Que te bom. dizer exatamente quanto que eu gasto, porque eu só dou o tap no cartão do banco ali pelo Uhum. celular mesmo. Então eu nunca parei para mensurar assim quanto eu ganho. Mas aqui, quanto mais tu anda, menos tu paga. Uhum. Então, se é uma. Por exemplo, se eu tivesse que pegar para o hospital, depois do hospital para casa, da casa para a escola, da escola para coisa, para casa de volta, ia ser bem mais barato, né? Mas eu não uso. E a escola é longe da sua casa aí, do hospital? Ah, dá uns 30 minutinhos de Ah, light rail. é. É Aham. tipo um bondinho, né? Mas é Uhum. é bem facilzinho. Tipo, a gente caminha uns 10 minutos até o light rail, deixa quase na esquina da escola e aí volta. É super tranquilo. Legal. E as praias, os restaurantes, as baladinhas, você já foi em alguma? Como é que tá? Foi. Foi, as praias são maravilhosas, é tudo muito limpo também, tudo organizado. Tipo, tem as latas de lixo lá, e a galera coloca, gente, eu fico chocada com isso, é tudo limpo. Uhum. E aí tem churrasqueiras também, tem um espaço para a galera fazer o almoço, enfim, fazer as refeições lá, eu acho bem legal. Baladinha eu fui em duas, eu acho, e bem animado, super animado. Mas, tipo assim, ó, as músicas que passam é lá de 2000 e antigamente, né? Porque parece que os brasileiros pararam no tempo aqui. Mas é maravilhoso, é uma energia muito boa, é bem divertido. Legal. Você já fez bastante amizade aí, Amanda? Você acha Gui, essa galera como um todo assim, gente boa ou não? muito, muito. Eu conheci muita gente no processo do visto.
A gente tinha feito um grupo no WhatsApp, quando eu vi aquele grupo já estava com 200 pessoas, começou com umas Caramba. 4, nossa, o negócio cresceu de forma surreal. E aqui eu também conheço bastante gente, porque eu converso muito, né? Então, na escola, no trabalho, aqui no hospital agora tá eu e mais 6, 7 brasileiros. Então, a gente se Uhum. ajuda, a gente conversa o dia todo, enfim, assim, o pessoal se ajuda muito aqui, né? Mas assim, que nem eu falo, aqui eu aprendi, eu não digo que é ser egoísta, mas eu tinha sempre um hábito de querer ajudar todo mundo e às vezes isso me prejudicava. Então aqui eu aprendi muito mais a olhar pra mim, o que que eu tenho que fazer pra depois ajudar os outros. E faço se eu Uhum. posso, né? Porque Sim. eu falo assim, a nossa vida aqui é muito corrida. Eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir aí 10, 10 e meia todos os dias e a gente não para. Então é bem corrido. Sábado e domingo tá trabalhando direto também. É, às vezes eu trabalho domingo, às vezes sábado, sábado quinzenal com certeza, e domingo eventualmente eu Bom trabalho que ganha remoto. mais também, né? Sábado e domingo, ou trabalhar de madrugada. Já É, é uma graninha extra é, aí, né? sim, o de domingo é bom. Legal. Tem outra pergunta do Tiago aqui. Vale a pena deixar tudo para trás aqui no Brasil para seguir um sonho de ir morar na Austrália? Eu não me arrependo nenhum segundo de nada. Assim, eu falo que se um dia eu fui brasileira, eu já nem lembro. Caramba, é muito bom morar aqui, é muito bom, eu não me arrependo de nada. Eu saí de um banco de investimentos, estou aqui trabalhando de cleaner e estou feliz, eu acordo sorrindo para vir trabalhar, adoro estar aqui, ninguém me incomoda, não tem telefone tocando, não tem que responder e-mail, não tenho meta para bater, e isso para mim assim tá sendo maravilhoso. Eu não me arrependo. Tem gente que fala assim, eu não quero ficar trabalhando de cleaner. Eu quero sim, porque tá me dando dinheiro e eu vou continuar enquanto estiver me dando, a não ser quando eu tiver que trocar para a área que eu quero trabalhar, né? Mas por enquanto tá super me atendendo. E eu gosto E aí de não tem abordar essa questão pessoas. subemprego também, né? Tem que Não, ir sempre não com uma tem. cabeça aberta, porque você vai fazer provavelmente Uhum, coisas que você nunca faria aqui no Brasil, porque não aqui no faria. Brasil tem essa questão subemprego, né? Então, vale muito a experiência, até para dar valor para outras coisas também, enfim. Sim, É muito é. boa essa E, experiência. tipo assim, eu vejo algumas outras vagas, tipo, recepcionista, fico olhando, o que que são as tarefas do dia a dia para ver se eu consigo fazer com o meu nível de inglês, né? Só que daí eu fico falando, cara, eu vou começar a pegar responsabilidade de novo, quando eu ver, eu já vou estar igual como eu estava no banco e eu não quero, não quero mais fazer isso. Tô feliz aqui. Legal. Aí tem que mandar sua mãe aí para ela tá falando aqui. Estou com saudades, mas muito orgulhosa. Tem que ir para lá fazer uma visita para ela, levar o pai também, fazer um churrascão. Eu falei para eles, mas eles não querem vir. Ah, tem que ir. Quando você renovar, aí eu acho que eles vão falar, putz, ela vai ficar mais tempo mesmo. Agora ferrou, vou ter que Vou ir. ter que ir. Legal. E quando você foi só com passagem de ida, né? Você não Só comprou a passar volta, né? Uhum. Legal. Bacana. Então, Amanda, eu não quero também tomar muito seu tempo aí. A gente tá 30 minutos na live. Eu sei que você está trabalhando. Aqui, ó. E Não, peraí que eu vou responder essa aqui, ó, Gui, Danina. E os amigos australianos. Danilo. Vejo que normalmente os brasileiros acabam Ah, fazendo amizade com ah, brasileiros. desculpa. Não, sabe o que que Desculpa, eu não acontece? tinha visto, perdão. É que a gente acaba se ajudando muito aqui. Então, assim, não é que a gente não converse com os outros nem nada, mas é que a gente acaba um abraçando ao outro. E eu já vi gente falando, questão de preconceito, essas coisas assim. Eu não tive nenhum problema com isso até agora. Assim que eu me sentisse mal por ser brasileira, por ser, enfim, estrangeira aqui no país. Eu acho os australianos muito simpáticos, muito, assim, atenciosos, eles gostam de conversar. É até engraçado porque esses dias eu tava no Light Rail e um senhorzinho começou a conversar comigo. E eu tava assim cansada já do trabalho e eu falei assim: desculpa, mas eu não falo inglês". E aí eu pensei, ele vai parar, né? Ele sentou no banco da minha frente e começou a conversar comigo. Eles ficam gesticulando, eles se esforçam para conversar contigo e eu tenho achado isso muito legal. Eles são super expressivos. Então, assim, não posso falar ainda muito com propriedade sobre ter amizades australianas, porque eu estou bem restrita no meu ambiente assim, de trabalho por enquanto, né, que é bem corrido, mas eu tenho visto assim, eu trabalho em casa de australianos, eu acho eles maravilhosos, assim, super atenciosos comigo, me oferecem comida, me oferecem café, sabe, super, super tranquilo. Aí no hospital você deve ter bastante contato com o australiano também, né?
Tenho. Aham. Aqui nesse prédio novo não, mas no outro tinha bastante também. É um sotaque bem diferente. E eles gostam Bem muito assim, puxado. da gente. Aham. Eles elogiam o tempo todo, sabe? Não sei daí. Falando por mim, né? Pela minha experiência. Mas Uhum, quando eu sim. comecei no hospital aqui, era tudo bem sujo. E eu fiquei apavorada com aquilo ali. Então, quando eu comecei a limpar todos os detalhes, assim, coisa que eles não eram acostumados a ver. Eles me deram flores, me deram bolo, eles ficavam Nossa, conversando que legal. comigo, aham. Foi muito legal. Eu fiquei até surpresa, até chorei, porque eu fiquei assim, a gente acha às vezes que não faz diferença na vida das pessoas e aquilo ali pra mim foi incrível, sabe? Eu E vi é que um eu detalhe, tava né? realmente Limpar um pouquinho fazendo. a mais já fez total diferença, né? Sim. E eu fiquei ali um mês naquele setor. Pra mim foi Que ótimo. legal, hein? Que bacana. Muito Uhum. legal mesmo. E você ter conseguido trabalho rápido te ajudou bastante também, né? Porque às vezes, Sim. apesar que a maioria da galera que está chegando está conseguindo trabalho muito rápido, né? Mas É. se não se chega, não vai conseguindo trabalho, aí vai começando a ficar Não. preocupado, tudo acaba que nem aproveita o curso muito. E, então, assim, a minha opinião sobre isso, tá? Eu vejo muita gente falando assim, ah, me arranja um trabalho aí, eu não sei o quê, eu não tô conseguindo nada. E eu falo assim, caramba, eu cheguei aqui na sábado, terça-feira eu já fui trabalhar, fiz entrevista pro hospital na mesma terça, sexta já fui trabalhar de novo, e segunda eu comecei no hospital, e eu consegui mais 3 casas fixas, daí eu fico assim, caramba, como é que a pessoa me fala que não consegue emprego? Para mim isso é surreal, Será que está falar correndo assim. atrás mesmo, né? É isso que eu fico pensando, porque, cara, eu vejo nos grupos, eu só não pego mais trabalho porque realmente eu não tô com condição de pegar. E o Marcelo também vai matar, ele vai querer separar de mim. Mas de resto, assim, é muito bom. Eu não tenho que reclamar, assim, tem muito emprego, muita vaga, muita oportunidade. Eu fiz uma postagem quando eu ainda estava no Brasil, tipo assim, eu até, se alguém tiver vindo para cá, que tá aí assistindo, 2 semanas antes eu comecei a procurar emprego. Eu já comecei a entrar nos grupos, colocar, ó, tô chegando na Austrália, se tem indicação, não sei o quê. Fui correndo atrás, postando em grupo, e eu fiz uma publicação e, assim, recebi uns 5, 6 direct. Tipo, ah, eu tenho Ah, vaga aqui, tenho vaga aqui. E assim, de uma postagem, sabe? De um comentário que eu fiz também numa postagem, eu recebi várias mensagens. Então, eu acho que, assim, não tem como não conseguir emprego. A não ser que tu esteja se limitando. Ah, não quero trabalhar como cleaner, não quero trabalhar como garçom, ou enfim, queiro escolher. Aí talvez realmente tenha problema. Mas pro resto, não, nenhum problema. já fica a dica pro pessoal aí, né? Que tem vários grupos, para quem não sabe, no Facebook tem vários grupos, né? Que o pessoal se É, ajuda, posta vaga de acomodação, de trabalho, né? Então, tudo. é tipo uma comunidade que a galera se ajuda bastante, né? Sim. Isso é muito legal. E Então, já estava procurando desde antes de chegar, já estava na luta aí. aham, ansiosa, né, Gui, tu sabe? Então, na verdade, assim, eu comecei a prestar atenção que quando eu fiz um contato uma vez bem antes, tipo, um mês antes. E a mulher falou, ah, quando tu chega aqui, a gente conversa. Ou, tipo, ah, uma semana antes tu me procura. Então, não adianta Uhum. procurar muito antes, porque eles não gostam, porque tu não vai estar ali, eles não têm como segurar a vaga. Mas, assim, 2 semanas antes já dá tranquilo para começar a procurar nos grupos, Facebook, que encaixa. Porque eles têm essa disponibilidade, às vezes, de flexibilidade, vamos dizer assim, né? Achei eles muito flexíveis aqui também, muito. Tipo, Você fez contrato? Como é que foi, Amanda? Você fez contrato de trabalho? é, Ou não, não é nada fechado? Como é que é? não, eu sou casual, então eu recebo pelo que eu trabalho, né? Uhum. Então, tipo, se eu trabalhar 5 dias na semana, eu vou receber aqueles 5 dias e deu. E tem o part-time e o full-time, que daí tu tem, tipo, os direitos trabalhistas, vamos dizer assim, né? O casual, se tu trabalhou, tu recebe, senão não. Aí você tem você que pode escolher o shift que você faz ou eles passam para você, ó, Amanda, essa semana tem esses shifts aqui, quais que você quer pegar? É assim que funciona? Então, aqui no hospital, esse que eu tô agora, eu tenho fixo, de segunda a sexta, de 6 às 2. Mas eu fiz uma outra entrevista que eles falaram assim, Amanda, a gente vai te chamar quando houver necessidade. Tipo, ó, eu tô precisando que tu trabalhe tal horário aqui, tu consegue vir? E também é pro hospital. E esse outro do Aged Care que eu cuido, dos velhinhos lá, eles ficam mandando num grupo. É um aplicativo de trabalho e eles falam, shift tal, horário tal, em tal endereço.
você consegue ir? Aí aquilo lá eu recebo assim o dia todo. Eu chego a receber umas 5, 6 mensagens por dia para ver se eu posso cobrir Caramba, algum do turno. Tem que muita coisa, legal. muita coisa. Bom, então trabalho não é problema, né? A gente vê todo Não, mundo que está aí atualmente, tá faltando gente ainda, né? Até por tá. isso o governo ele liberou até junho do próximo ano permissão de trabalho full time. Então é Sim. isso aí, galera. Agora é a hora de ir para a Austrália. O Vitor entrou aqui, eu estava falando com ele hoje. Ele falou: Ah, eu já fiz um monte de pergunta para a Amanda, vou entrar lá para fazer mais uma. Chegou Não, aí, e ó. outra Valeu. coisa aqui, porque o que que acontece? Quando eu cheguei aqui, e até antes, eu vi muita gente falando mal da minha escola. E eu, na verdade, me surpreendi porque para mim encaixou. Primeiro que a escola te dá assim duas formas, é híbrido, né? Eu posso escolher ir para a escola ou posso fazer a aula online. Então, às vezes eu tô trabalhando, sei lá, fico até 5h30 trabalhando, então eu consigo acessar a aula online ou ficar de casa, até para não ganhar falta também, né? Porque pode ser reportado para a Tem imigração, questão pode da não penalty, acontecer. né? Sim. É. Isso. Aham. E então, assim, para mim facilitou bastante e eu acho que tudo também depende do teu engajamento com a escola. Tipo, com o Uhum. quanto tu tá disposto a conversar com teus colegas, do quanto tu tá disposto a ouvir, enfim, aprender, conversar com o professor, porque é uma troca muito boa mesmo. Eu falo assim, esses professores que eu peguei aqui, para mim, assim, foram excelentes. Caramba, tinha um professor que eu não tinha vontade de ir embora. Eu ficava até o último minuto de 9h40. Mas assim, eu achei muito bom. E todos os professores nativos, né? De língua inglesa, Sim, aham. Eu ou tenho um não? professor da Irlanda, da Austrália também, tem uma professora de Londres. Uhum. Veio outra da Irlanda agora também. Dois da Irlanda, Austrália e. Ah, tem uma brasileira também. A aula da brasileira é maravilhosa, a Letícia. Caramba, que mulher Que sensacional. legal. Aham. Que legal, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Thiago perguntou quanto que está saindo o intercâmbio. Thiago, depois manda uma mensagem pra gente, que a gente entra em contato com você e te passa certinho, tá bom? Aí tem a Clani. Amandinha, boa sorte aí. Tudo de bom pra você. Abração. Tem um monte de gente da E sua família, eu acho, aqui, o tem amigo, né? a família maravilhosa. E aí, o Gui, outra coisa aqui, ó, que a gente vai passar muito perrengue quando chega aqui. Então eu falo que, cara, quanto mais tu já aceitar na tua cabeça, trabalhar e aceitar que tu vai passar perrengue, que o perrengue vai acontecer, parece que as coisas se resolvem de forma muito mais fácil, sabe? Porque tu não Uhum. fica assim, ai, tá acontecendo isso, ou eu não tenho amigo, ou não sei o quê. Esses dias eu vi uma menina reclamando que as pessoas estavam falando em inglês com ela. Ela disse, eu falo pra pessoa que eu não falo inglês, mas ela continua querendo conversar comigo. E eu falei, caramba, de onde que isso é ruim, né? Porque, tipo, Não, você, sinal que você foi para quê, então? Você fez esse investimento alto, foi para a Austrália para ficar bravo que a pessoa está falando assim, eu acho que você está no lugar errado, não é possível, né? eu falei assim, eu não entendi. Ah, Porque, tipo, é comum. E eu vejo que eles se esforçam, sabe, pra conversar. Te fazem perguntas uhum. no Uber, em qualquer lugar. Assim, é O pessoal é fantástico. bem receptivo, né? Muito Bem receptivo receptivo. porque Muito. tem muito estudante internacional, né? Muita gente, Muito. né? Uhum. E Gui, eu tive um problema lá no hostel que foi assim, me deixou muito irritada, porque eu tive que trocar de quarto. Eu contratei o hostel por 2 semanas. E aí eu tive que renovar mais uma. Então não tinha lugar no meu quarto. E eu tava no último andar e não tinha elevador. Eu tinha que subir todos os lances de escada com as malas. E tipo, eu fui com 2 malas, né? E eu peguei e subi com as malas todas, daí depois desci para fazer o check-out para poder ir pro outro quarto. Aí eles falaram: "Não, você vai ter que voltar pro mesmo quarto e aí amanhã Nossa. você vai pro quarto". E eu falei: "Ah, tu tá de sacanagem, né?". Só que, caramba, Gui, eu fiquei muito irritada porque primeiro que eu não conseguia me explicar, eu não conseguia falar o que eu queria porque meu inglês era péssimo e eu estava muito estressada com aquilo ali de ter que ficar subindo e descendo. Eu acho que a maior preocupação que eu tive aqui foi de acomodação no início, porque e o Marcelo estava procurando lugar pra gente morar junto. E aí ele também estava há pouco tempo aqui. Eu recém tinha chegado, não tinha contra-cheque. Mas no fim deu tudo certo. Também não achei bicho de 7 cabeças para fazer as aplicações, para ir fazer a vistoria. É bem diferente do Brasil. Geralmente no Brasil tu agenda com o corretor, ele vai lá, te mostra, só vocês dois e deu. Aqui não. O cara vai lá, abre a porta, entra todo mundo que quiser ver a casa
Então, tipo, teve visita que eu fui com mais 3 pessoas, mas nesse que eu tô morando agora, tinha, sei lá, tinha umas 20 pessoas para ver os apartamentos. Então era aquele entra e E sai aí hoje todo. vocês não estão dividindo com ninguém. Bom, Não, só tá você e não, Marcela. Legal. não, a gente pegou um estúdio, a gente paga aí $500 por semana, e aí bem pertinho Uhum. do hospital. Aí nós somos os primeiros moradores do prédio lá do nosso apartamento, todo mobiliado, tudo, 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 tudo. Tinha até talheres, pratos, panelas, tinha tudo. Ah, $500 tá um valor ok, né? Dividindo, 250 Sim, para cada um, tá bom, não, né, o valor, né? saiu bom e é privado, a gente tem balcone, tem tudo. É bem tranquilo, bem bom. É Caramba. calmo. Uhum. Uhum, legal. Ó o Vitor aqui. E aí, Amanda, superou suas expectativas? Já teve um tempo Sim, para tirar suas conclusões? já. Daqui a Ai, pouco aqui, tá ele indo com a esposa, hein? é verdade. Não, aqui é maravilhoso. Eu não, assim, superou as minhas expectativas no sentido. Na verdade, assim, eu nem consigo dizer que superou as minhas expectativas, porque eu vim tão, assim, pronta para encarar o que viesse que eu preferi não criar imagens de como Nas seria. expectativas. Né? Uhum. Eu preferi viver para ver como ia ser. Só que eu tô muito feliz aqui, muito feliz com tudo, assim, eu não tenho do que reclamar. A única coisa, assim, que o pessoal reclama aqui é da área da saúde, mas eu não precisei usar. Na verdade, eu precisei para fazer um exame de sangue para poder trabalhar no hospital. É chato, mas ok. Tipo, é burocrático. É chato, Mas você não chato. teve que tirar nenhuma licença a mais, né? Por trabalhar no hospital. Eu tive que Teve. tirar o cheque, que é tipo os antecedentes criminais, e tive que tirar também uma licença, né, para trabalhar com pessoas vulneráveis e crianças. Aí esse também saiu super rápido, acho que levou 2 dias para vir o número. Essa área de cuidar de idosos é uma área de bastante demanda aí também, né? Que está na lista para aplicar depois para o trabalho, né? É uma área bem boa de Muito. você seguir, né? Eu estava muito em dúvida se eu seguia no Aged Care, era a minha primeira opção antes, mas eu falei assim, por que não fazer alguma coisa que eu já queria ter feito no Brasil, né? Que era ir para a Você área de já tinha enfermagem. esse interesse na enfermagem no Brasil, então, né? Eu tinha medo, na verdade, que eu falava assim, caramba, como é que eu vou espetar uma agulha em alguém para tirar um sangue, para Uhum. fazer qualquer coisa? Porque eu fico pensando assim, se a pessoa sentir dor, eu vou sentir dor também e eu já vou chorar. Ah, Mas aí, cara, a gente aprende a se virar de todos os jeitos, então eu não tenho mais essa de não querer ir por medo. aham, legal. Ó o seu pai. Oi, filha, beijo, Paulo. Ai, meu pai é maravilhoso também. Seu Paulo, tem que ir pra lá fazer um churrasco, hein? Falou que tá esperando vocês lá. Bah, ô pai, tem várias churrasqueiras aqui na praia pra gente fazer um churrasco, tô só te esperando. Só tirar o visto de turista, tchau, partiu. É. Já fala com o Gui O aí que mais, depois, tá? pessoal? É. O pessoal tá meio devagar nas perguntas hoje aí. Tá. Não, Mas a mas gente falou bastante também, né? é, Tocamos, acho que em todos os assuntos principais, né? Custo de sim. vida, questão do trabalho, da escola. Ai, E o e tempo passa rápido aí, não passa? O que você acha que muito. passa rápido ou passa devagar? Passa muito rápido. Quando tu vê, já tá na hora de dormir de novo, e daí já tá na hora de acordar e de dormir é um negócio muito louco. E aí, no primeiro mês, eu sempre gostei muito de treinar, né? Sempre não, desde que eu fui pro Rio. Então, quando eu cheguei aqui, que eu não conseguia fazer isso, e ainda não consigo fazer da forma que eu gostaria, né? Isso me deixou um pouco chateada. Mas eu falo, ainda tô trabalhando e ganhando dinheiro, né? Isso compensa. Ah, Mas com o que eu ia certeza. falar é que aqui é muito bom, porque assim, eu quero comprar um secador de cabelo. Quanto custa? $100. Eu tenho que trabalhar 3 horas para comprar. Aí eu vou lá, pego uma casa, limpo e deu. Vou lá e compro o secador de cabelo. Eu preciso fazer não sei o Uhum, quê. Vou lá, trabalho e ganho dinheiro e deu. É muito simples, a matemática é simples. Não tem que ficar uhum, esperando nada. Eu fiz a divisão, enfim, do meu dinheiro para quanto eu ia guardar. Tudo que eu ganho do hospital aqui, eu guardo para o visto, pago acomodação e alimentação. Esses extras é o que eu uso para gastar com bobagem, para passear, comprar coisa. Porque, aqui as coisas são tão baratas, meu Deus do céu. uhum. Ou Aqui, seja, o medo que a galera tem, dá para se manter tranquilo, né? A partir do momento que você consegue trabalho, você consegue se manter tranquilo no país e ainda guardar uma graninha para renovar o visto, né?
dá sim, eu tô conseguindo tranquilo. Só que é que nem eu falo, Gui, isso depende do teu objetivo, porque aqui tem Uhum. muita E da coisa sua pra fazer. dedicação também, né? Nada Isso, vai tem cair do muita céu, coisa né? pra fazer, tem muita, assim, é muita coisa pra tu conhecer. Então isso depende, que nem eu me planejei para os primeiros 6 meses eu me dedicar para renovar o visto e depois eu vou conseguir sair mais, né? Mas por enquanto é Uhum. esse o meu planejamento. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Érica. E aí, Eriquinha, tudo bem? Que é bem parecida com a do Vitor. A Érica tá aí já em Sydney. Ela falou que pensa em alugar um estúdio também, um pouquinho mais para frente. Se foi muito burocrático, foi difícil para você conseguir. Na verdade, como o Marcelo já tinha os contra-cheques, foi mais tranquilo, né? Então a gente anexou. Mas assim, não achei difícil o processo, sabe? É simples e justo. Eles vão te pedir os contra-cheques, documento de Você identidade, foi numa passaporte. imobiliária aí? Aham, foi tudo online, na Uhum. verdade. Uhum. Eu só fui na imobiliária para buscar as chaves do apartamento. Nem era chave, é Uhum. código, né? E Uhum. aí a gente anexou os documentos, aprovou, deu, tá feito. Eu, tipo assim, eu mudei em Uhum. uma semana da aprovação. Foi um negócio muito rápido. Legal. É Uhum. isso. O Vitor perguntou também se acha acomodação para uma família com filho é mais complicado. Acho que não, né? É a mesma coisa, né? É bem tranquilo. Acho que pode ser que no início, quando você não tiver os contra-cheques, seja um pouquinho mais difícil, né? Mas depois, com o tempo, tudo vai entrando nos eixos, né? As coisas vão acontecendo naturalmente também, né? Quando você vai ver, já está Sim. indo pro quarto mês já aí, né? Já vai estar já tem que Aham. renovar o visto. Não, e esses dias eu tava falando com a minha colega na escola, ela assim, não, a gente tá aqui há 3 meses. Eu falei, para de ser louca, como assim tá 3 meses? Tu chegou uma semana depois de mim, a gente tá aqui há 4, 5 meses. Ela assim, não, Amanda, faz 3. E eu falei assim, caramba, aqui parece que a gente já tá Você vivendo começou o curso dia 8 de agosto, né? Eu até anotei aqui. 8 de agosto. Uhum. Então faz 3 meses e 10 dias aí. É. Você chegou. E aí é muita correria. Na sexta-feira, que a gente mudou pro apartamento, eu contei no meu relógio, eu caminhei naquele dia 20 quilômetros. Tipo, do Caramba. trabalho, né? Aí eu falei, caramba, meu Nossa, Deus. muita coisa. Foi Uhum. dormir, nossa senhora, A gente com as apaga. pernas daquele jeito. Não, é outra coisa, que nem eu tava, assim, muito ansiosa e tal, não dormia direito, né, no Brasil. Mas, Gui, aqui não dá tempo de tu sentir depressão, ansiedade, nem nada, porque, caramba, é muito corrido. Tem muita coisa pra Uhum. fazer, tua cabeça não para, sabe? Pra, tipo, ficar pensando na parte ruim. Pelo menos eu falo por mim, né? Não dá Uhum. tempo de ficar se lamentando, nem nada. Quando vê, já tem que estar na rua. E já acabou o dia, já começou de novo. Isso é muito bom, né? Então tá sendo Uhum. muito, muito boa a sua experiência, né? Pra mim tá sendo É difícil incrível. também você conversar com uma pessoa que esteja na Austrália que não esteja tendo uma experiência boa, né? Ah, Gui, na verdade, às vezes até tem, mas isso é muito individual de cada um, né? Que nem eu falo com muita gente que tá mal porque sente falta da família. Essa minha parte, vamos dizer assim, eu superei quando eu ainda estava no Brasil, quando eu mudei para o Rio. Eu falo que os 6 meses longe da família são os mais difíceis, porque, nossa, tudo muda, parece que nada funciona, a família tá longe, tu não consegue ver ninguém. Aí tu te questiona se realmente vale a pena tu tá longe da tua família para fazer um sonho, né? Realizar o teu sonho. Só que, tipo, eu falo assim, continua, vai pra frente que tudo passa, sabe? Tudo ameniza, a saudade parece que não dói. Passa a não doer, né? E eu sempre procurei me distrair com coisas que eu gostava, fui aprendendo as coisas que eu gostava. Então, foi tudo tranquilo, assim. Aqui tá sendo muito tranquilo, né? Legal. Estão pedindo para você falar do casamento aí. Ai, PH Machado. boca de sacola? Eu vou querer também uma passagenzinha aí que você falou que ia mandar aí, que pode ser econômica Pô, mesmo, não tem problema. não, Ah, agora a Vitor, gente vai. passa muito rápido, parece que foi ontem. Cortou o que você falou no final aí, fala de novo, por favor. Não, vai mandar convite pra todo mundo, pra geral aí. Vai ser Vai, churrasco. coloca lá no grupo do Facebook lá do brasileiro lá, show logo a real, todo mundo. Legal. Que mais? Alguma outra dica que você possa dar pro pessoal aí que está aqui no Brasil, que está na ansiedade de embarcar? Caramba, eu assim, pra falar da minha experiência com o visto, no primeiro mês, assim, eu tava ansiosa na espera.
Só que depois, quando eu vi que tava, tipo, pessoas que aplicaram depois de mim, tava sendo aprovada antes, aquilo lá me deu um desespero, um nervoso, e eu falei, meu Deus do céu, não vou aguentar. Teve um dia que eu mandava mensagem pro Gui, e eu falei, Gui, e aí, Gui, não vai sair, não sei o quê. E Gui, não, calma, vai dar, vai dar. E aí, no dia que eu falei assim, tá nas E mãos de aí eu Deus. tenho aqueles posts lá, saiu automático, esses vistos milagrosos que às vezes sai automático. Fala, puta, por que que o meu não saiu automático? Caramba, tô mais de um mês esperando, a menina aplica hoje, sai na hora. Por que que o meu não, né? Nossa, é muito doido, aquilo ali é muito doido. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, Deus tá esquecendo de mim, não é possível. Aí quando eu falei Mas assim, cada não caso é um caso, né? sei, o Gui me mandou mensagem. É, quando você para de pensar, aí a coisa acontece, né? Acontece. Mas não tem segredo, não. Desde o início eu já falei, porque a gente analisa o perfil, já sabe que tem um perfil bom, é só questão Sim. de tempo mesmo. É. E assim, tem um outro negócio também, eu vi muita gente perguntando assim, dá pra ir sozinho? Como é que é ir pra sem conhecer ninguém? Eu sempre fui, como eu falei, de anos já que eu sou acostumada a ir sozinha para vários lugares, né? Então, para mim, não tive problema quanto a isso. O idioma é um pouco complicado, porque às vezes tu quer expressar, tu não consegue. Mas não é difícil vir sozinho, não é difícil tu te comunicar. Eu acho que eles tentam bastante te entender. O meu, assim, aqui pra mim, eu acho que estando com o Marcelo facilitou bastante pra mim. Não que, tipo assim, sozinha fosse impossível, mas ter uma pessoa assim próximo que também já tá passando pela mesma coisa, eu acho que facilita bastante. Assim, de tu chegar em casa, tu conseguir contar como é que foi teu dia, da experiência ruim ou boa, se tu conseguiu alguma coisa diferente ou não, porque tudo é novidade no início, né? Então isso tá sendo muito bom pra mim. E quando você chega, por mais que nem você falou, por mais que você não conheça ninguém, a galera que você vai conhecer tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo No mundo mesmo passando pela mesma experiência, tá todo mundo no início, chegando agora, com dificuldade do sim. idioma. É. Então, o pessoal vai se ajudando bastante, né? O brasileiro ajuda muito o brasileiro, né? Tem gente que E fala assim, tem, vou pra lá, não quero falar português, não quero ter contato. Mas, não tem como, porque a galera se ajuda muito, né? Não tem... e tu acaba Tem que ter um ficando. equilíbrio, né? Uhum. É, e eu ia falar que, tipo assim, eu fiz duas ou três entrevistas aqui já em inglês. E aí eu falei assim, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? Só que daí eu falo, vai ter outra pessoa que vai tomar meu lugar se eu não for fazer. Então eu tenho que Uhum. tentar. Porque o que que acontece? Tu tem que saber como é que funciona, tu tem que saber como é que tu vai te sentir, o que que tu acertou, o que que tu errou, se tem palavras que tu tenha que aprender para a próxima entrevista, sabe como é que tu vai te comportar. E então, assim, pra mim isso foi muito bom também. E eu falo, mesmo que Mas tu não tudo saiba, experiência também, você vai se preparando, né? tem que ir. Se tu não for, outra pessoa vai lá e vai tomar teu lugar e Mano, deu. Então tem que ir E mesmo às vezes é a pessoa que fala menos inglês que você, só por ter ido, consegue. pela coragem, consegue. Isso. Exatamente. É muita Então, coragem mesmo. Tem que ir pra cima. Quem corre atrás não tem segredo, né? Tudo que você não tem. planta, o que a gente planta, a E gente geralmente, colhe, né? Quem corre quando eu atrás. chego nos lugares aqui, eu já falo assim, me desculpa, meu inglês é ruim. Tu pode me ajudar? Aí a pessoa Uhum. já muda assim, a forma dela te atender. Ela vai te dar mais atenção, ela vai prestar mais atenção no que tu tá falando. Então eu acho que isso também me ajuda bastante, sabe, na comunicação nos lugares que eu tenho ido. Legal, muito bom. Excelente. Uhum. Seu pai mandou mensagem aqui de novo, falou que não tá sabendo nada de casamento. Precisa avisar ele primeiro, depois você manda o convite para todo mundo. Ô pai, depois o Marcelo vai te ligar, tá? Vai fazer uma videochamada contigo. Olha, já tá todo mundo sabendo na live aqui. Uhum. Então, eu acho que é isso, né? Que mais que a gente pode falar ou você tá corrido aí? Não, agora tá tranquilo. É porque tem agora aqui o hospital tá em construção, então tem horas que é bem corrido, mas tem horas que é mais tranquilo, né? Então depende da área que vai ter visita. Hoje vai ter visita lá no meu andar, no B2, mas daí lá já tá bem tranquilo, já consegui adiantar bastante coisa. E como a visita é à tarde, daí agora depois eu termino. Daí vai dar bom. Agora é o quê? Mas 10 horas aí? 11, vai 5 para as 11. 11. Aqui tá fora de verão, Mas né? tipo, quando eu comecei no hospital lá em Cogara, no São Jorge, caramba, é muito corrido, tipo assim, não dá tempo de tu respirar.
porque tu tem que recolher o lixo de todos os quartos, de todas as salas, banheiros, blá, blá, blá. Aí tu recolhe na entrada, recolhe na saída, tem que passar pano em todos os quartos, todos os banheiros. Caramba, é uma loucura. Aí agora que eu tô aqui que tá mais tranquilo, aí esses dias eu fui trabalhar lá de novo, eu falei assim, meu Deus, como cansa. Não dá. Nossa, é muito cansativo. Tem dias assim que eu apago. Só parece que desliga o disjuntor assim e acorda no outro dia. E aí, o que você faz mais aí no hospital na parte de limpeza? Você acha que é coisa pesada, não é? Pra galera que nunca trabalhou. Ai, Gui, então, assim, é um serviço meio corrido, sabe? É que eu não me importo muito, sabe? Mas, tipo assim, falando coisas, as coisas ruins que eu já peguei aqui. Teve um dia que eu fui limpar uma salinha e tinha sangue escorrendo daquele negócio, daquele lixo, e eu parei para aquele negócio, eu travei e eu falei assim, caramba, tem que limpar. E deu, sabe? Tipo, eu só fui lá e limpei e deu, como se fosse água, sabe? Alguma coisa normal. Eu não fico tentando aumentar o tamanho do problema que eu tenho ali, porque se eu aumentar, ficar me Uhum. lamentando, não vai resolver, porque só vou perder tempo e ninguém vai fazer por mim. Então eu vou lá e limpo e deu. Faço de conta que nem tô vendo nada. Que é qualquer coisa normal, sabe? É E por isso que vai. está se destacando aí, né? O brasileiro é muito melhor na limpeza, né? A galera Muito, não é muito. Gui, tão... as casas assim que eu peguei aqui muito suja. Muito, 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 muito suja. E aí, nossa, não tem nem como te explicar de tão sujo que é, que eu fiquei apavorada. Eu fico pensando assim, como é que a pessoa mora nesse lugar? Não tem explicação. É É bem doido. diferente mesmo daqui, né? Muito. Aí E acho que até ninguém tem uma pessoa que fica auxiliando com limpeza na casa, que nem tem aqui, tipo diarista, né? Não, eles chamam. Tem, na verdade, assim, a gente que vai, né? Eu tenho casa fixa que eu vou Uhum. toda sexta-feira. E aí tem uma outra casa que eu vou quinzenal. E aí eu tenho outra que eu vou toda terça também. Só que, tipo, aí é tipo assim, eu consigo manter um padrão, né? Só que quando eu vou numa casa nova, eu já sei que o negócio é tenso. E a A primeira vez já não sabe nem o que vai esperar, né? Nas outras não. já sabe, porque limpou semana anterior, aí fica mais de boa. E aí tu já sabe o que tem que fazer, o que vai ser feito. E eu tive problema aqui no hospital quando eu comecei no Royal Hospital. Caramba, a cleaner que trabalhava no setor que dava direto pro meu, ela começou a ir no meu setor, sendo que eu não podia fazer. Ela falava assim, tá limpando muito, tu trabalha muito, para com isso. Porque o meu setor e o teu tem que estar o mesmo. Eles têm que vir aqui e olhar o meu e olhar o teu tá igual. Ela, tipo, ela queria que eu não limpasse, sabe? E eu falei, tá bom. Caramba. É. Aí ela me levou, eu fui meti em fofoca, daí ela começou a dizer para eu não limpar o corredor. E aí teve um cara que me pediu para limpar o corredor, daí eu falei, ó, mas me disseram que eu não tinha que limpar o corredor. E aí? Aí ele, não, quem te disse? Daí eu falei, não sei quem é. E aí, quando ele viu a mulher entrando no corredor, ele me apontou, ele assim, é aquela ali? E eu falei assim, ai, caramba. Eu falei, Nossa, eu vou ter que entregar ela. aham. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô um mês aqui, não falo inglês e já tô metida em fofoca, né? Daí eu fiquei, meu Deus, caramba. Mas eu tentava enrolar, sabe? Eu limpava quando eu via que ela não tava por ali olhando, mas ela começou a entrar no meu setor, assim, fiscalizar. Tipo, elas não querem que a gente limpe. Australiana, ela? Não, ela é chilena. Ela é chilena. Mas ela trabalha bastante tempo aqui no hospital. E aí, tipo, ela queria que eu ficasse tomando café. Ela me apresentou uma sala, quando tu tiver cansada, tu vem aqui, senta aqui nessa sala, toma café, fica aqui. E eu falei, não, tá bom, vou ficar. Aí eu saí Ela quer enrolando. ser no limpo, pra Uhum. ficar igual, pra ela também Pra ficar trabalhar um pouquinho igual. menos. Aham, É. exatamente, aham. Porque quando eu cheguei lá, tipo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem esses Mostra negócios um aqui, ó. pouquinho pra ele. Esse negocinho aqui, tipo, era preto de sujeira, preto. E eu comecei a limpar tudo. Tipo, nas bordas aqui dá pra ver aí? Aqui assim, ó. Uhum. Esse negócio eu limpava tudo. Aqui em cima das plaquinhas, tudo, tudo, tudo. Eu limpava tudo. Eu vou mostrar aqui pra vocês do Hospital Novo. Tipo, as Esse pias hospital é novo, ele tá vazio ainda, né? é novo, tá vazio. Embaixo, assim, da pia, aqui esse aqui é coberto, mas lá tinha a parte do metal, eu não sei como é que eu chamo aquilo ali, mas era pura ferrugem, pura ferrugem. Esses negócios aqui ficam Nossa. as luvas, tudo, todas as caixinhas de luva eram podres de sujeira. E aí eu comecei a limpar tudo e ela achava um absurdo eu limpar. Tipo, aqui em cima também passa, oi, cadê? Aqui passa Uhum. pano em tudo.
limpava tudo. E elas se incomodavam com isso. Dentro Nossa, é da... grandão o hospital, hein? Enorme, aham. Esse aqui tem 30 quartos. Caramba. É enorme, é. Mas a vista é linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que o negócio aqui Quando que é ele vai uma... ficar pronto? Ele, na verdade, já começou a abrir algumas alas e abriu o level 2. Agora, no próximo mês, vai abrir o level 7. E para estar todo ele funcionando é fevereiro. Olha, show, hein? Aí aqui compensa. Aí às vezes eu vim pra cá, dou uma olhadinha, fico olhando as fofocas dos caras lá embaixo, dos labor, que geralmente tem um trabalhando e os outros olhando lá, ó. É. Deve ter um brasileiro lá, certeza também. Sempre tem, caramba. Esses dias a gente tava, eu e as meninas tava aqui conversando, vá bater guisa, né? Conversando aqui, fazendo fofoca, e aí passou um cara, bom dia. Eu falei, caramba, a gente A não pode falar mais brasileirada inglês, trabalha em não. peso de labor aí. É uma Aham. área que é muito bem remunerada também. É muito, muito bem remunerado e tem muita procura. E assim, o Marcelo tem mania de ficar falando dos outros quando a gente tá caminhando na rua, né? E eu falei, Marcelo, um dia vai ser brasileiro e tu vai ver. Aí esses dias eu tava dentro do ônibus e eu falando no telefone, quando vê, sentou uma brasileira na minha frente pra fazer fofoca. E eu falei, caramba, eu tô aqui, tô ouvindo tudo. Tem que tomar cuidado, né? Que não dá pra saber. Tá, não dá pra ficar dando mole não com isso. Mas está sendo bom, Exato. assim, a experiência está sendo muito boa. Eu acho que assim amadurece muito para quem não faz nada em casa, já começa a fazer, porque aqui tu tem que fazer tudo. Tu vai lavar roupa, tu vai ter que cozinhar, é tudo contigo, não vai ter ninguém para fazer por ti, a não ser que tu pague alguém, né? Mas tu não vai querer dar tua hora de trabalho para isso, tu vai preferir fazer. É verdade. Então, já comecei a fazer, entrar no ritmo, ver como é que é, porque é puxado, é puxado. É pauleira. Tem que se organizar certinho, porque senão o bicho pega. Sim, tem que ser, porque, tipo, tu chega num lugar que tu não conhece ninguém, tu não domina a língua, então se tu não te virar pra fazer as coisas, vai dar ruim. Não tem como. A galera que tá indo aí, que não faz nada, já vai começar a lavar um banheirinho, já Pra lavar mãe, umas louças, já é, vai treinando já, né? vai Que é muito treinando. fácil também, não muito fácil, né? Mas é muito. Geralmente, quando a pessoa chega sem inglês, o cleaner é um trabalho que é mais fácil de conseguir, porque às vezes você não precisa de muito contato, né? Você não É, precisa falar muito, né? Tipo, é. dishwasher também, lavando louça, né? Então, são Uhum. trabalhos que provavelmente você vai passar aí no início até chegar em alguma coisa melhor aí, se você for Mas, pensando. Vag, tem vezes, assim, que é bem difícil. Essa semana eu peguei a casa de uma velhinha pra limpar e, cara, ela brigou comigo o tempo inteiro, desde a hora que eu cheguei dentro da casa dela até a hora de eu ir embora. Ela me mandou embora da casa dela, Por porque que ela será, hein? Porque ela se incomodou, na verdade, ela tem 90 anos de idade, eu acho, mais ou menos. E aí ela se incomodou que eu cheguei lá na casa dela, eu comecei a apertar a campainha e avisei pra empresa que eu tava lá e ela não tava me atendendo. Eu fiquei 30 minutos esperando ela. E ela tava Aí ela ficou mentindo. brava. Uhum, ela tava mentindo, ela me perguntou umas 5 vezes, tipo assim, quantas vezes você bateu na minha porta? E aí eu falei, ó, no mínimo 5 vezes da tua porta aqui e lá embaixo também apertei no mínimo 5 vezes. E ela tava mentindo. E aí eu fui lavar a louça. Ela começou a brigar comigo porque eu ia lavar a louça com o lado escuro da esponja, duro. E ela disse, não, não é assim, você não sabe fazer nada. Com o que você trabalhava no Brasil? Nossa, ela me xingou horrores, me mandou fazer um cursinho de cleaner. Foi tenso. Só que daí, o que que acontece? Eu acho que Trabalho sob pressão esse aí, hein? foi sob pressão. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, se eu não tivesse pelo menos assim um mínimo de conhecimento do inglês ali com ela, eu ia passar um perrengue, porque ela tava brigando muito comigo, sabe? E eu A tentando pessoa é capaz de ir embora, se não tá entendendo nada, fala, meu, deixa eu vazar daqui. sim, porque na hora que ela brigou, Gui, eu nem comecei a lavar a louça e ela já estava brigando comigo. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou embora? Sabe? Eu falei assim, não, ela é velhinha, vou tentar ir administrando, vou ir sentindo ela, né, pra ver como é que foi. Mas ela, poxa, foi difícil. Foi assim, de todos os trabalhos que eu tive até aqui hoje, esse foi o mais difícil. E nem pela casa suja, foi por lidar com ela, sabe? E aí você nunca mais voltou na casa dessa velhinha aí? Foi agora, mas eu já falei pra empresa que eu não volto mais lá.
É, tá doido, velhinha louca. Não, O não tem Alexandre como. perguntou aí qual hora que você trabalha. Ela trabalha na área de limpeza, cleaner. Trabalha no hospital e na casa de algumas pessoas. Isso. Mas geralmente, caramba, como a casa dos australianos são muito sujas, qualquer coisinha que tu faça, eles te adoram, sabe? Então, assim, isso pra mim é incrível. É, porque ninguém faz como, ninguém limpa como brasileiro, assim, né? É muito Faz. difícil. Faz igual. Eles É devem muito estar acostumados com a galera que vai, faz qualquer trabalhinho meia boca lá, mas você vai uma uhum, vez. Mas se você pega toda semana, já é bom você já fazer um trabalho bem feito, porque fica mais fácil as próximas semanas, não fica muito mais sujo, né? fácil da semana. Aham. E assim, é que nem eu falo, aqui a gente não tem muito o que pensar pra fazer, né? Eu só procuro fazer a gestão do meu tempo. Ah, o que que eu tenho pra limpar hoje e quanto tempo eu tenho pra fazer em cada lugar. E nas casas é a mesma coisa, porque, tipo, chega uma hora que tu tá indo tão no automático, tu já sabe como é, o que que tem que fazer, onde tá as coisas, e eu fico enrolando às vezes pra limpar as casas. Porque já tá tão fácil que eu vou lá, faço, lá, lá, e aí eu fico dando uma musiquinha, fico lá dando uma enroladinha, fazendo mais um tempinho pra depois ir embora. Porque você Fechar o ganha horário. por hora também, né? Ganho por hora. Eles te contratam por hora. Ah, Amanda, eu quero que tu venha limpar minha casa e eu vou te pagar 3 horas. Aí faz o que ela quer dentro desse período das 3 horas, né? Uhum. Legal, muito bom mesmo. Fico feliz que está dando tudo certo aí. Você já está com um curso em mente para renovar, para depois já ir para uma outra profissão, que é o que você estava na cabeça desde antes aqui no Brasil, né? E que você está conseguindo galgar e atingir todos os seus objetivos aí. Você merece muito, você é uma batalhadora, merece demais. A Ellen que botou aí, ó, a Ellen Vasconcelos, é minha colega aqui no hospital também. Trabalhadeira, trabalhadeira. Eu falo que é minha colega dos banheiros. Ela está em outra área também descansando ou está de day off hoje? Não, ela tá trabalhando no outro hospital hoje. Ai, fica legal. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta aqui. Acho que não. Trabalha em qual área? Já foi. É isso. Então, eu acho que é isso, Amanda. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, por todas as histórias aí que você contou, pelas ajudas, essas dicas para a galera que está indo, né? E te desejar boa sorte. Você continuar sempre contando com a gente aí, que você precisar. E tamo junto sempre. A próxima live que a gente fizer aí, você já vai estar trabalhando dentro do hospital, mas em outra área aí, você vai ver. E Valeu, é nóis. estou esperando o contato dos seus pais também para a gente fazer esse visto aí, para eles irem logo te visitar. Ó, eu senti a pressão aí, hein, pai? Aí, ó. Um abraço, Paulo. Obrigado, viu? Então é Um isso. beijo. Obrigado, tá, Amanda? Tamo junto. Obrigado, pessoal, que acompanhou a live aí. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Ó, me chamou para ir para o comer o churrasco. Eu vou, hein? Valeu. Obrigado, Amanda. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Falou, pessoal. Obrigado aí. Tamo junto aí.